Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Imobiliário Sem Segredos, o espaço onde o mercado e o conhecimento se encontram. É um prazer tê-lo connosco nesta nova jornada, onde vamos explorar todos os aspectos do setor imobiliário. Quer seja você um investidor, um profissional do ramo ou simplesmente alguém interessado em aprender mais sobre este mercado, aqui encontrará conteúdos relevantes e esclarecedores. Ao longo dos nossos episódios, traremos informações valiosas, dicas práticas e entrevistas com especialistas que realmente conhecem este setor. Vamos abordar desde as tendências mais recentes do mercado, passando por questões legais e financeiras, até as melhores práticas para quem está a pensar comprar ou vender um imóvel. O nosso objetivo é tornar o complexo mundo do imobiliário acessível a todos, simplificando conceitos e trazendo clareza para que possa tomar decisões informadas e seguras. Fique connosco e aproveite esta viagem cheia de descobertas, onde o mercado e o conhecimento se encontram, para lhe proporcionar uma experiência enriquecedora e útil. O meu nome é Pedro Maia e é um prazer estar aqui convosco. Estou há algum tempo neste setor dinâmico e desafiador. Ao longo dos anos tive o privilégio de ajudar muitas pessoas a encontrar a casa dos seus sonhos e a fazer investimentos que realmente fazem a diferença. Contudo, para além do profissional, sou também marido e pai de 2 filhos maravilhosos, que são a minha maior motivação. Eles ajudam-me a manter os pés no chão e a lembrar-me que realmente importa na vida. Essa experiência de vida também se reflete no meu trabalho. Sei o quanto é importante para uma família encontrar um lar que vá além das paredes, que seja um espaço onde se possa construir memórias e viver com qualidade. Quero trazer não só a minha visão profissional, mas também essa perspectiva mais pessoal, porque acredito que o imobiliário é muito mais do que comprar e vender casas. É sobre encontrar o lugar certo para as pessoas viverem as suas vidas. Estou ansioso por partilhar as minhas experiências, aprender com os nossos convidados e, claro, também com vocês que nos ouvem. Vamos todos juntos desvendar os segredos do imobiliário. É com grande prazer que apresento a nossa primeira convidada, a doutora Catarina Almeida, advogada da iPlace. A Catarina tem uma carreira sólida e uma vasta experiência. Ela tem sido uma voz ativa na orientação legal de transações imobiliárias, garantindo que tudo seja feito de forma segura e em conformidade com a lei. Além de ser uma referência no setor, a Catarina é conhecida pela sua capacidade de tornar questões complexas acessíveis a todos, o que faz dela a pessoa ideal para nos ajudar a entender melhor o lado legal do mercado imobiliário. Estamos muito entusiasmados por tê-la connosco neste episódio inaugural e por podermos contar com os seus conhecimentos para esclarecer algumas dúvidas mais comuns que surgem quando se fala em imóveis e legislação. Catarina, é um prazer ter-te aqui. Olá Pedro, antes de mais obrigada pelas palavras. Quero dar-te os parabéns por esta iniciativa e agradecer-te pelo convite e pelo voto de confiança também. E acho que vai ser uma conversa muito interessante e espero que gostem. Claro que sim, muito bem, bem-vinda. Obrigada outra Olha, vez. e então para nós começarmos aqui já com o nosso tema, é um tema que tem vindo a afetar aqui pela positiva alguns jovens do nosso país. Então vamos falar aqui sobre o tema que é a isenção do IMT, não é? E do IS. E a primeira pergunta que eu lanço-te é o que é o IMT e o que é o IS? Sim, realmente parece-me importante que as pessoas saibam, antes de mais, antes de querermos saber qual é esta isenção para os jovens, o que é o IMT e o IS. O IMT é um imposto municipal sobre a transmissão onerosa de imóveis e é um imposto que é devido pelo comprador de uma casa ao Estado. Este IMT, que é este imposto, representa uma grande parcela na aquisição de uma casa para um comprador. Claro. E depois, para além do IMT, no momento da compra de uma casa, temos também que pagar o imposto de selo, que corresponde a uma taxa de 0,8%. São assim estes 2 impostos que se pagam no momento de adquirir uma casa. Uma casa, muito bem. Então, do ponto de vista prático, o que é que representa este imposto para as pessoas terem uma noção do que é que estamos a falar? Sim, vamos supor, por exemplo, um imóvel de 300 mil euros. Okay. Temos alguém que quer comprar um imóvel desse valor. Que não está muito fora do mercado, que não, infelizmente, nós temos visto aí está dentro dos valores, não é? Aqui no Grande Porto e Lisboa também. À data de hoje é verdade que é difícil arranjar imóveis a valores como se via há uns anos atrás. Mas isso eu depois prometo que será outro tema mais à frente. Que vamos ver aqui. Tem a ver aí com os preços dos imóveis, isso mais à frente também terei outro convidado, mas para já
Pronto, vamos ao exemplo. 300 mil euros, um imóvel. Muito bem, um imóvel de 300 mil euros. Desde logo, os compradores têm que pagar o imposto de selo. Corresponde a uma taxa de 0,8%, como eu tinha dito. E, portanto, estamos a falar aqui de 2.400 euros. Logo. Ok. Depois, a isto, acresce ainda o IMT, que é este Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas. Este IMT, as taxas são progressivas. Neste caso, vai rondar o patamar dos 7%. E, portanto, estamos a falar aqui mais ou menos de 11 mil euros. Okay. 11 mil euros mais os 2.400, estamos a falar aqui de um total de 13 mil e qualquer coisa, quase 14 mil euros em impostos. Isso é uma grande poupança que realmente que um jovem até aos 35 anos consegue ter, e acredito que esse valor deve dar uma ajuda bem grande para iniciar, se está a comprar uma casa nova, para a mobília, para fazer alguma coisa, acho que é uma boa ajuda, não é? Acho que é uma poupança que é bastante significativa para estes jovens que têm idade igual ou inferior a 35 anos, e acho que foi uma medida do governo que veio beneficiar exatamente isso, porque muitos jovens têm este sonho de alcançar, de comprar um imóvel, e a verdade é que tem sido muito complicado, e com esta medida e com esta isenção e com este benefício vai permitir que eles alcancem isso de uma forma muito mais facilitada e que possam, lá está, usar esse valor para mobília ou também para obras de remodelação, tudo o que entenderem. Ajudas de custo também para o financiamento, apesar de agora também vamos ter aqui a questão da garantia pública, mas não deixa de ser uma ajuda. Acho que sim, acho que é uma grande poupança, pelo menos 14 mil euros na minha ótica é muito dinheiro. Tenho pena de já passar a idade dos 35. Eu ainda vou a tempo, vá. Eu já não, mas pronto, mas fica essa ideia para quem tem 35 anos e menos. E será que isto é toda a gente que tem até aos 35 anos pode pedir, ou há aqui algumas exceções? Antes de mais, a idade é o que a lei vem dizer. Sim, é que tem que ter idade igual ou inferior a 35 anos, inclusive à data da transmissão. O que é que isto significa? Que as pessoas têm que ter até 35 anos e podem ter os 35 anos no dia da escritura de compra e venda. Têm que ter esses 35 anos, já não podem ter os 36. O momento que conta é o dia da escritura de compra e venda. Então, suponhamos, dar aqui um exemplo, suponhamos que temos aqui um casal, não é? Um casal jovem que tem essa isenção, faz um contrato de promessa de compra e venda, o que nós chamamos de, no imobiliário, o CPCV, não é? O famoso CPCV. Que é contrato de promessa de compra e venda, faz aos 35 anos, mas realmente a escritura vai fazer já com 36 anos. Tem aqui esta isenção? Não tem, e é um então problema, ter atenção a essa... Sim, é uma questão que nós até temos vindo a alertar alguns clientes que têm 35 anos para isso, porque, regra geral, antes de nós celebrarmos uma escritura, há sempre, ou quase sempre, fazemos um contrato de promessa de compra e venda. E nesse contrato de promessa de compra e venda, nós estabelecemos um prazo máximo para a celebração do contrato definitivo de compra e venda, ou seja, a escritura. O que é que acontece? Às vezes esses prazos celebram-se a 60, a 90 dias. Suponhamos que eu, à data de hoje, com 35, celebro o contrato de promessa de compra e venda, faço 36 anos daqui a 90 dias e faço um CPCV para 90 dias. Estou a correr o risco do contrato de promessa ser realizado e depois, na data da escritura, já ter os ditos 36. Tem que ter esse cuidado. Sim, porque as pessoas depois não vão ser abrangidas e vão ter aqui um grande prejuízo. E é um cuidado que a Catarina costuma ter com os seus clientes. Sim, agora estamos a ter esse cuidado, sim. Muito bem. E dar aqui outro exemplo que também tem surgido aqui algumas dúvidas. Suponhamos que temos aqui, vamos pôr aqui um exemplo, um jovem de 30 anos, por exemplo, que vai ter esta isenção, mas ele é casado com alguém que tenha 37 anos. Por exemplo, a esposa tem 37. Vai usufruir desta isenção? Não vai usufruir? Como é que podemos... Beneficia, o casal beneficia de certa forma, porque quem vai beneficiar é o jovem que tem os 35 anos ou menos de 35 anos. O outro elemento do casal, o elemento que tem mais de 35 anos, já não vai beneficiar desta isenção. Portanto, o que acontece é que a isenção acaba por ser parcial e não total. A pessoa, portanto, se estivermos aqui a falar de um imóvel que vai ser comprado em partes iguais, vamos partir desse pressuposto. Exatamente, sim. A pessoa que tem mais de 35 anos
vai pagar a sua parte de IMT, de imposto de selo, vai pagar essa metade. A outra pessoa que tem menos de 35 anos ou 35 anos fica isenta de impostos e não paga nada, o que para o casal, no seu conjunto, já é uma ajuda também. Claro, já pelo menos dá para haver um desconto. Exatamente. E do que estar aqui ou tenho o total ou não tenho o total. E assim dá para ser dividir ali por mal pelas aldeias, que se costuma dizer. Muito bem. E dar aqui outro exemplo. Eu estou aqui só a arranjar problemas, que possam eventualmente surgir. Que é para a doutora Catarina se safar, ok? Suponhamos que temos aqui um casal, também foi uma das perguntas que nos têm surgido, que herda um imóvel de um familiar, conseguiu herdar um imóvel, mas mais à frente ainda não tem 35 anos e vai comprar a sua primeira habitação. Este imóvel que foi herdado vai ter aqui algum problema ou como é que... É assim, depende da situação. É importante dizer que, para além da idade, um dos requisitos essenciais, obviamente, que é os 35 anos, mas para além disso, a legislação vai exigir outros requisitos. O requisito principal também é que a compra seja para a habitação própria e permanente e que a pessoa não seja proprietária de um imóvel ou coproprietária de um imóvel, ainda que seja uma segunda habitação, nos últimos 3 anos. No exemplo que estás a dar, em concreto, acaba por, se vamos supor que a pessoa é coproprietária à data de hoje de um imóvel que herdou, vai ser surpreendida porque não vai ser abrangida por esta medida. Okay. E às vezes é um bocado chato porque estamos a falar às vezes de imóveis que... tem imensos herdeiros, estamos a falar de um imóvel que se calhar se for vendido o valor que dá para cada um é um valor pouco significativo e ainda assim a pessoa não vai poder... Vai perder mais à frente. Não vai poder beneficiar desta isenção. A única situação em que pode beneficiar é se já não for coproprietário desse imóvel de há 3 anos para cá. Okay. Aí já pode comprar a sua primeira habitação e beneficiar desta isenção. Acho que será importante também perceber isso porque temos aí vários casos em que pensa basta só não ter 35 anos ou ter 35 ou menos e eu tenho esta isenção e depois há ali algumas letrinhas mais pequeninas que às vezes não são bem explicadas. Sim. E acho que é importante essa explicação que acho que estás a sim dar. também. Acho que ficar na cabeça das pessoas que tem que ser para a habitação própria e permanente e não pode ser uma segunda habitação e também que não podem ser proprietários de um imóvel nos últimos 3 anos ou coproprietários, e aqui abrange naturalmente imóveis herdados, é importante que as pessoas foquem nisso para não criarem expectativas e chegarem à data e afinal não beneficiam da isenção. Não é bem por aí. Exatamente. Muito bem. Pronto, e aqui também aqui, falando aqui um bocadinho, houve aqui uma polémica de quando é que esta data, quando é que entrava em vigor, falava-se em outubro, falava-se em setembro. Podemos garantir que isto, a 1 de agosto, ficou direitinho, ficou esta isenção? Entrou em vigor a 1 de agosto, é verdade, já fizemos escrituras desde então, portanto podemos confirmar que sim. Posso desde comprovar 1 de isso agosto, também? podemos comprovar que já houve jovens a beneficiar desta isenção. Aliás, tivemos algumas situações até, que podes mesmo falar nisso, que pessoas que adiaram a escritura para depois de agosto e também estavam com algum receio porque não sabíamos a data ainda que entrava, sabíamos que tínhamos o 1 de agosto, mas à última da hora o governo pode perfeitamente mudar aqui as datas e felizmente correu bem, mas tivemos inclusivamente alguns CPCVs que foram feitos aditamentos para só serem celebrados com prazos máximos depois de outubro, para não correrem aqui riscos. Mas a realidade é que, apesar do receio de toda a gente, a medida entrou em vigor dia 1 de agosto e desde dia 1 de agosto que as pessoas estão efetivamente isentas de IMT e de imposto de selo se cumprirem os requisitos que a lei exige. É importante também, porque têm vindo algumas pessoas que perguntar e que já fizeram escrituras antes da entrada em vigor deste decreto de lei e nós somos portadores de más notícias, mas a verdade é essa, que não são abrangidos por estas medidas. Portanto, o Estado não vai reembolsar ninguém que celebrou a escritura antes de dia 1 de agosto. Há pessoas que acham que a medida tem efeitos retroativos, mas não tem. Portanto, só a partir de 1 de agosto é que as pessoas ficam isentas de IMT e de imposto de selo. Quem comprou uma casa antes e pagou o imposto terá que viver com isso, não é? Terá que viver com isso, infelizmente. Eu sei que se calhar quem comprou em julho fica com aqui uma mágoa um bocadinho grande, que desperdiçou assim alguns milhares, mas não, o Estado não vai reembolsar. Acredito que a maior parte dos jovens tenha esperado
pelo início de agosto. Sim, a informação e estava aí, setembro. portanto acho que sim. Pelo menos os casos que nos foram aparecendo, ajudas que nós demos na nossa imobiliária, demos essa indicação para Claro, aguardar, nesse para sentido. aguardar Senão não fazia sentido nenhum estarmos Estamos a falar aqui um imóvel um bocado como deste o exemplo dos 300 mil euros, não é? Estamos a falar em 13 mil euros de poupança. 13 mil euros é um bom dinheiro para mobilar uma casa, comprar um carro, Claro. iniciar a vida. Se foram jovens com essa idade, até já tenham algum filho, que estejam a iniciar uma vida já com a esposa esteja grávida, não é? Já dá para ajuda para os primeiros cuidados de uma criança. Acho que é uma isenção bastante boa aí. Sim, e há que ter esse cuidado realmente de evitar que as pessoas chegassem à data e celebrassem contratos em julho, quando a medida entrou em vigor em agosto, mas há situações em que as pessoas realmente, como tinham os CPCVs com esses prazos máximos e não os conseguiram prorrogar, tiveram que fazer tem que cumprir isso, e tiveram que cumprir, senão ainda teriam mais incumprimentos. Muito bem. E em relação aqui a limites, então, de valores, isto é, qualquer casa que me apareça no mercado, eu estou isento disto? Há limites? O que é que... Há limites, claro, há limites. Então é assim, para termos aqui uma isenção total, portanto, ninguém pagar nada de IMT e de imposto de selo, temos que comprar um imóvel até 316.772 euros, exatamente. Muito bem. Portanto, é este valor... O valor está aí na cabeça direitinho. Exatamente, é este valor que... Se alguém comprar um imóvel até esse valor, está isento de IMT e de imposto de selo. Ai, até me confundiste agora. 316.772. Ok, muito bem. Está decorado? Não está decorado. Não está decorado. Pronto, 316 mil euros, acho que é o valor que pode ficar assim mais ou menos. Se alguém ali que precisa de dúvidas, eu encaminho para o teu gabinete. Está bem, está garantido. Está combinado. Mas é esse o valor para termos a isenção total de IMT e de imposto de selo. Depois, há também aqui uma situação em que pode haver um desconto até imóveis do valor de 633.543 ou 453, acho que é 453, 633.453. E, portanto, a partir desse valor, entre este espaço dos 316.000 aos 633.000, só se vai pagar o valor excedente dos 316.000, o que está acima, a diferença. Exatamente, e IMT de imposto de selo. Não é uma totalidade, mas já há aqui um benefício. É bom, em vez de estar a pagar um imposto sobre os 600, não é? 633, não é? Exatamente. É sempre melhor, estamos a falar ali de uma diferença. Sim, já é uma ajuda muito grande. Uma ajuda boa. E depois é assim, também é importante que perceberem que a partir destes 633.000 não há isenção. Tudo que seja acima desse valor, tem que pagar. Já tem que pagar por Se inteiro. aparecer algum jovem querer comprar um imóvel, que é coisa rara, de 700 mil euros, claro. Hoje em dia é raro, mas pode acontecer. Já não vai beneficiar da isenção de IMT e de imposto de selo. Ok. Também, quem tiver capacidades também para esses valores, também será aqui algum jovem que já tem algum rendimento também diferente do que aquele. Já estará mais confortável para liquidar estes impostos. Sim. E suponhamos que há um jovem que tem um IRS altíssimo. Não sei se isso influencia o valor do IRS que esse casal jovem, ou esse jovem até aos 35 anos não influencia nada. A lei, por acaso, nesse sentido, a legislação não diz nada sobre isso. Aliás, diz que não há qualquer IRS tipo de baixo limite. ou ter um IRS alto, a isenção é exatamente igual, a mesma. igual. Basta ter aqueles requisitos que já falámos aqui e tem essa... Exatamente. A legislação não exige nada. A pessoa pode ter qualquer tipo de rendimento, que eles não vão olhar ao escalão de IRS. Não vão. Isso já é também muito confortável. Muito bem. E o que é que tem que ser feito para ser beneficiado essa isenção? Há alguma coisa que tem que ser feito antes da escritura? É só aparecer lá? Não é só aparecer lá. Não é só aparecer lá. Tenham cuidado que não é só aparecer lá, senão depois as coisas não correm muito bem. Ora bem, é assim, se calhar explicar uma situação normal para as pessoas perceberem. Quando é celebrada uma escritura de compra e venda, o IMT e o imposto de selo têm que ser pagos antes da escritura, antes do registro da compra. E, portanto, quando é celebrado uma escritura de compra e venda, nós normalmente tratamos do assunto, mas um comprador o que tem que fazer é obter e preencher umas guias de pagamento desses impostos
E essas guias são obtidas nas finanças, podem-se deslocar a uma repartição de finanças ou no portal das finanças. Com essas guias vai ser feita a liquidação dessas guias e depois têm que ser pagas antes da escritura. Nós chegamos à outorga da escritura e o notário, o solicitador, o conservador, o advogado, seja quem for que estiver a fazer a escritura, vai pedir o comprovativo de pagamento dessas guias, desses valores. E depois vai anexar esse comprovativo à escritura e esse comprovativo vai fazer parte integrante da escritura. O que é que acontece neste caso em concreto? As pessoas não podem só aparecer, têm na mesma que proceder-se à emissão dessas guias de pagamento. A boa notícia é que a guia, quando sai sem nenhum valor, sai lá a zeros, e portanto é pegar nessas guias e levar na mesma no dia da escritura. Tem que ser sempre emitida essas guias, isso é obrigatório. Ser emitidas não essas chegar guias. Lá, tenho 35 anos ou menos e não pago nada. Não. Tem sempre que emitir umas guias para serem feitos. Tem mesmo que ser, senão na escritura não é realizada, porque é mesmo condição obrigatória que as guias fiquem a fazer parte integrante da escritura. Mesmo saindo a zero, tem que aparecer isso. Exatamente, tem mesmo que aparecer. Muito bem. E falando aqui atrasado, neste ano apareceu-nos um caso de um jovem, um casal de menos de 35 anos e eles eram dependentes, ou seja, um deles pelo menos era dependente ainda do agregado familiar dos pais. Ok. Essa situação não pode ser abrangida. Como é que resolveste essa situação com esse cliente? Esse cliente, basicamente, qualquer pessoa para poder ser abrangida por esta medida já não pode ser dependente para efeitos de IRS do agregado familiar. E, portanto, no ano da compra da casa, ou seja, este ano, já não vai poder o IRS relativo ao ano 2024 ser feito em conjunto com os pais como dependente. Sim, ok. E deixa-me dizer também, que ficou por dizer, e eu acho importante, que há bocado tu me perguntaste relativamente ao casal, em que o casal que um tem 30 anos e o outro tem, por exemplo, 37, em que um beneficia metade. Também é importante que as pessoas saibam que se tivermos um casal em que tem os dois menos de 35 ou 35, mas um já tem uma habitação em seu nome, a situação é muito semelhante à da idade, ou seja, o casal vai beneficiar parcialmente a pessoa que tenha o imóvel em seu nome. Eu não perguntei por aí, mas realmente ainda bem que falaste nisso. É a mesma coisa, acho que é importante as pessoas saberem que também beneficia a pessoa que não tem o imóvel em seu nome. A que tem já é proprietária do imóvel, tem que pagar o IMT e o imposto de selo correspondente. A outra não paga nada. Também acho que é fazem contas entre casal. Sim, ou dividem a metade dessa metade, fazem essas contas. Um paga os impostos e o outro leva o jantar fora. Pode ser assim? Não me parece muito proporcional, mas depende do sítio, depende do restaurante. Sim. Mas pronto, mas depois onde se entender. Onde se entender, também acho que sim. Acho que é uma boa medida. Parece-me justo, vá. Muito bem. E agora temos a compra feita, não é? Compraram um imóvel, um casal, teve aqui a isenção, usufruiu dessa isenção e muito bem. E passado 6 meses decidem vender a casa. Perdem esta isenção? Não perdem? Como é que... Vou-te dar a típica resposta. Depende. Depende da situação. É assim, do ponto de vista geral e da regra geral e o que diz a lei, é que se alguém compra um imóvel para habitação própria permanente e usufrui destas medidas de isenção de IMT e de imposto de selo, no decurso de 6 anos... não pode vender e arrendar o imóvel. Portanto, a pessoa fica aqui condicionada durante esses 6 anos a estar no imóvel. Só que o legislador teve em atenção determinadas situações, até porque Em 6 anos acontece muita coisa, não é? Acontece muita coisa e estamos a falar de pessoas jovens e, portanto, ainda mais coisas acontecem. E o legislador teve isso em consideração. E, portanto, se falas de um casal que compra um imóvel e que, passado 6 meses, quer vender, há aqui umas exceções que os poderia permitir que vendessem o imóvel. Primeiro, a alteração do agregado familiar, número de dependentes, por exemplo, terem um filho. Terem um filho já permite a venda, porque podem querer efetivamente ir para um sítio maior. Claro. Outra situação, até o divórcio. Para o bem-estar também da família. Claro que sim, aumentando. Se compraram um T1, justifica-se, se engravida justifica-se que tem aqui. Não vai estar ali 6 anos, até a criança ter 6 anos, sem quarto, se tiver capacidades para
para avançar, acho que sim. Sim, permite-se a venda, aí não há qualquer problema. E falaste também no divórcio, não é? Sim, Também... os divórcios também, pronto, não se quer, mas se acontecer também se permite a venda para que se possa resolver a situação. Situações de casamento, em que as pessoas casem, união de facto, porque um jovem rapaz solteiro ou uma rapariga pode comprar um imóvel, um T0, um T1, e a seguir casa ou junta-se e quer comprar um imóvel maior com a namorada, e estas situações todas a lei permite que, apesar de terem beneficiado da isenção, não tenham que devolver o dinheiro ao Estado. No fundo, qualquer justificação que seja válida, não é? Poderá ser aqui usada para... Não é qualquer justificação. A lei, os requisitos são estes. É estas alterações a nível de agregado familiar, casamento, união de facto, e também outra situação que é a alteração de emprego. Se fores para um local a uma distância de mais de 100 km, a lei permite-te que vendas e possas beneficiar outra vez desta isenção. Tens é que comprar um imóvel para habitação própria e permanente. Sim. Não podes vender para por exemplo, arrendar e já não teria nexo. Tem que ser sempre uma primeira habitação, própria permanente, não é? Para poder depois ter essa, ou seja, vender a minha e comprar outra primeira habitação, e na próxima já não vou usufruir da isenção, não perco, é aquela que tive anteriormente. Sim. Não tens que ser reembolsado, não tens que devolver o dinheiro ao Estado. Se venderes para arrendar sem qualquer justificação, se vendes ou arrendares, aliás, sem qualquer justificação, tens que devolver o valor ao Estado, tens que reembolsar o Estado. Mas alguma dúvida que algum casal ou possa se tornar até teu cliente, certamente poderás ajudar nessa vertente, se isso é justificável, se não é, quais são os procedimentos a serem tomados. Sim, deixa claro que a lei é taxativa e diz especificamente em que situações é que se pode. Não podemos também tentar dar a volta ali. Dar a volta com uma situação do dia-a-dia que me aconteceu. Não, a lei é clara nas situações em que se pode. Também para evitar que as pessoas beneficiem desta isenção e tentem fazer as coisas para beneficiar essa isenção com as intenções da lei, não é? Acaba por ser uma ajuda, não é? Para ajudar os jovens e não para ganharem dinheiro através desta isenção. E nesse aspecto o Estado tem que pensar muito bem. Claro, e ter cuidados. Claro. Muito bem. E uma pergunta também que nos tem surgido aqui, que é a compra de terrenos. Ou seja, um jovem quer comprar um terreno e depois fazer a sua própria habitação, não é? Fazer uma construção habitacional. Ao comprar este terreno, está isento dos impostos ou não está, não está. Okay. Não está, os terrenos não estão abrangidos pela lei. A lei é expressa e fala só mesmo para fração autónoma prédio urbano. Uma fração e primeira habitação, e aí sim, mesmo que seja uma coisa a precisar de obras, logo que seja habitação. Aí sim. Agora comprar um terreno não vai ter a isenção do IMT. Isto também é importante porque há alguns jovens a procurar aqui alguns terrenos para poderem construir as suas casas de sonho e terem essa atenção que não vão ter essa isenção. Sim. É importante que saibam que não estão abrangidos por estas medidas, não são elegíveis para isso os terrenos. Ok. Dando aqui outro exemplo, estamos a falar agora aqui de pessoas estrangeiras, ok? Um estrangeiro, e nós aqui em Portugal e na cidade onde estamos, no Porto, temos sido muito afetados positivamente aqui pelos estrangeiros, têm chegado até nós e querem comprar casa, já é assim há alguns anos. Este estrangeiro com menos de 35 anos pode usufruir na mesma desta isenção? Pode. Qualquer pessoa pode usufruir desta isenção. Qualquer pessoa, desde que cumpra os requisitos gerais. A única coisa que tem que ter é a morada fiscal em Portugal. Portanto, quer um imigrante, quer uma pessoa, independentemente da sua nacionalidade, que queira beneficiar, desde que tenha a sua residência fiscal aqui, pode perfeitamente beneficiar desta isenção, naturalmente, se cumprir todos os requisitos que eu já falei, que já mencionei. Tem que ter aqueles requisitos todos para trás. Sim, mas não é qualquer tipo de restrição ser de outra nacionalidade para beneficiar desta isenção. São boas notícias, então. Vamos continuar a receber aqui os nossos estrangeiros e eles têm os mesmos direitos que tem aqui um cidadão português. Sim, isso. Regra geral, esta lei acho que trouxe muito boas notícias, em geral, para os jovens, pelo menos, acho que sim. Muito bem. Pronto, aqui antes de terminar, antes de nós terminarmos aqui o nosso podcast, deixar aqui só um parênteses, ou seja, no fundo,
a pessoa chega ao dia da escritura, não é? E não tem que pagar este imposto, mas não paga mais nada, o que é que chega lá? Só tem que ter o dinheiro para a casa ou há mais algum encargo que temos de estar atentos a isso? É assim, também é uma boa notícia, acho. É uma novidade mais recente e acho que também não se tem falado tanto, contrariamente à questão do IMT e do imposto de selo, talvez porque o IMT e o imposto de selo são o que representam a maior parcela na aquisição da casa. É um valor grande. E é a poupança que é mais significativa, por isso é que não se fala tanto da outra medida. Mas o Governo veio também aqui, para os jovens que beneficiam desta isenção, determinar que também há isenção no pagamento dos emolumentos. O que é que isto significa traduzindo? Que se calhar é importante que as pessoas percebam. Não parece chinês lá para casa. Sim. Ora, de um ponto de vista normal, numa situação normal, quando alguém vai comprar uma casa, tem que ser registada a compra dessa casa. Ok. E, portanto, a compra dessa casa tem um custo associado ao registro desta compra na Conservatória de Registro Predial. Além disso, há muitas situações, é o mais comum que se vê hoje em dia, das pessoas também contraírem créditos e recorrerem ao financiamento bancário. E isso implica o registro da hipoteca sobre a casa também, o que também tem um custo associado. E, portanto, o que vai acontecer aqui é que, quer nas situações em que as pessoas só compram a casa com capitais próprios e que há o registro da casa, não vão ter que pagar esse custo, não têm o custo desse registro. E nas situações também em que compram o imóvel e recorrem a financiamento, não têm o custo nem do registro da casa, nem do registro da hipoteca. E, portanto, já é também aqui uma boa notícia para todos, porque acabam por, no momento da compra, realmente tirar aqui várias despesas associadas. Algum proveito desta parte e vou tornar a repetir aquilo que disse há um bocadinho, dá uma ajuda para um início de vida bastante agradável, não é? Sim, ainda estamos aqui a falar de um valor significativo, apesar de não serem os milhares, naturalmente, ainda faz a diferença. Ok, muito bem. Catarina, eu posso-te dizer, assim por alto, que se for feita, porque isto... As escrituras são feitas em sítios diferentes e isto fica um bocadinho ao critério de cada um. Mas se for feito numa casa pronta, um registro assim de uma casa com a hipoteca, ronda aos 700 euros. Okay. Se for feito por um advogado, um solicitador, rondará sem o crédito, rondará os 225. Com o crédito... Isto só de registros? Só de registros. Com o registro da hipoteca e da compra, rondará os 450. Portanto, entre 700 e 450 euros é o que estamos aqui mais ou menos a falar. Já é uma poupança. Já é uma poupança muito boa. Sim. Portanto, no momento da compra, as pessoas, a verdade, o que vão ter que pagar é o dinheiro de quem vai fazer a escritura, que tem direito aos seus honorários. Isso dependerá sempre muito do local e de quem vai fazer a escritura. E para quem recorre a financiamento, que paga o imposto de selo relativo ao financiamento, que não é este imposto de selo que estamos aqui a falar, outro. Portanto, é uma redução muito, muito significativa no valor que se vai comprar. Okay. São ótimas notícias. São. Acho que é um grande incentivo às pessoas começarem a comprar imóveis e aos jovens. E já estamos a sentir isso. Sim, a verdade é essa. Sinto que desde o início de agosto e sobretudo agora, setembro, tem-se visto um aumento da procura de casas por parte de jovens com estas idades. Claro, muito bem. Catarina, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Não, acho que já disse o mais importante. Estas questões eram as questões que tínhamos aqui mais aqui em aberto dos nossos clientes, aquilo que nos tem chegado aqui até nós. Pronto, quero-te agradecer mais uma vez, se vocês aqui a pioneira aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Obrigado eu também. Obrigado aqui pela tua presença. Pronto, espero que mais à frente irei-te convidar para outros assuntos, é mais certo. E pronto. Olha, muito obrigado. Obrigado eu e quero também novamente dar-te os parabéns por esta iniciativa. Acho que é uma iniciativa muito gira que vai permitir às pessoas de uma forma leve conhecer mais sobre o ramo imobiliário. Já temos outro aí, já em outro convidado. Já em andamento, outro convidado, pronto. Então acho que para breve. E tenho todo o gosto de vir aqui, às vezes que tu quiseres, estou disponível. E para quem quiser também algum tipo de esclarecimento, também estou disponível, é só falarem connosco, que estamos aqui para o que precisarem. Muito bem.
Muito obrigado então por terem estado desse lado no nosso primeiro podcast. Novamente um agradecimento aqui à nossa convidada, a doutora Catarina Almeida. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil, que o tema tenha sido interessante. Como disse há um bocadinho, já estamos preparados já para um novo tema que iremos lançar brevemente. Se há alguma dúvida que vos surja, tem os nossos contactos aí no nosso link, conseguem aceder. Este vídeo vai estar também nas nossas plataformas, onde vão poder aceder com toda a naturalidade. Esperemos então por vocês no próximo podcast do Imobiliário Sem Segredos, que será muito para breve. Até já.